Mateus capítulo 6, os versículos 16 a 18. Depois a gente vai voltar em Mateus 6, 1. Mateus 6, 16 a 18. Diz assim, Jesus: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vem em oculto te recompensará. Agora o versículo 1 do capítulo 6 de Mateus. Versículo 1 do capítulo 6. Diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Queridos, capítulo 6 de Mateus, Jesus está trabalhando com a nossa relação e a dele. Como se ele tivesse chamado um particular e falou: olha, é assim que você vai se relacionar comigo. O primeiro lado que Jesus aborda, fala sobre as esmolas, e ele fala: olha, você tem que fazer o bem às pessoas, independente de quem quer que seja, para ninguém ficar sabendo para me agradar. A pessoa merece ou não, se alguém viu ou não, você não vai fazer por causa da pessoa, você vai fazer por minha causa. O segundo lado que ele aborda, ele fala sobre a oração. Ele fala: olha, a sua oração tem que ser discreta. Ninguém tem que saber que você está orando para mim, ninguém tem que saber que você está falando comigo. É uma coisa entre eu e você. É uma coisa que ninguém vai ficar sabendo. Você está no ônibus, ninguém vai ficar sabendo. Você está na sua casa, ninguém vai ficar sabendo. É uma coisa de intimidade minha com você. E no terceiro ponto que ele destaca hoje, fala sobre o jejum. E queridos, a grande ênfase de Jesus, no capítulo 6, é essa. Jesus está muito preocupado em que a gente não faça nada para que os outros vejam. É o que ele diz no versículo 1. Não faça nada para que chame a atenção dos homens. E queridos, Jesus mostra uma preocupação muito grande com esses dois extremos. Tem hora que a gente literalmente não faz nada para não aparecer, e tem hora que a gente faz para aparecer. Jesus fala: olha, tem que ter um equilíbrio. Você tem que fazer para eu ver. Você tem que fazer para somente eu anotar, nem para você anotar. Não quero que você faça e fale: nossa, hoje eu orei 10 horas. Não quero isso. Quero que você faça uma coisa natural. E hoje Jesus trabalha sobre o aspecto do jejum. E aí, queridos, Jesus começa também no jejum mostrar que Jesus é totalmente contra qualquer forma de você se exibir. Qualquer coisa que venha exibir, aparecer você, Jesus é contra. É isso que ele está mostrando. Ele está mostrando para você que você tem que ser diferente. E aí, queridos, eu estava conversando com a pastora e a gente pensou sobre isso. O que você faz com a sua esposa, você não faz para ninguém ver. Aí eu lembrei na conversa de um dito popular muito verdadeiro: cachorro que late não morde. A pessoa que fala que faz muito, na verdade, não está fazendo nada. E às vezes é isso, queridos. Às vezes o que a gente quer aparentar muito, às vezes nós não somos. E aí a gente pode tirar do nosso dia a dia, do nosso circular, a pessoa que realmente tem muito dinheiro. E não quer que ninguém fique sabendo que ele tem muito dinheiro. Mas a pessoa que acha que tem muito dinheiro, aí ele quer mostrar que tem muito dinheiro. E aí Jesus trabalha agora a questão do jejum, queridos. E aí nós vamos perceber que ao longo da Bíblia, quando Deus estabeleceu o jejum para o povo de Israel, era um jejum anual, onde todo mundo era convocado. E detalhe, esse jejum não era só abstinência, o não comer, o não beber, era parada geral. Ninguém fazia nada. Era um jejum por ano para o povo de Israel, era toda a nação como se fosse um feriado. Mas nesse feriado você não ia para a praia fazer churrasco, não. Você tinha que ficar em jejum, sem comer, sem beber nada. Você não dava comida para o animal, nem para a criança, nada. E não exercia atividade nenhuma. Essa era o jejum que Deus colocou ao povo de Israel. E aí, queridos, nós vamos observar que Jesus diretamente ele não ensinou. Ele não falou: ó, jejua, não. Mas ele nunca foi contra. Lógico que não, ele jejuou 40 dias, 40 noites. Mas Jesus fazia a questão de enfatizar o que era jejum para ele. Certa feita, ele foi questionado que os discípulos, os apóstolos dele não jejuavam. Os apóstolos João jejuam, os fariseus jejuam e os seus não jejuam.
Jesus fala, como que eles podem jejuar se eles estão na presença do noivo? Jesus quis dizer o seguinte, a ideia de Jesus era, o jejum é para buscar a presença de Deus. Se eles já estão comigo, eles não precisam de jejuar. A ideia de Jesus era essa. Jesus deixou claro que a ideia de jejum para Jesus era de uma forma de buscar algo espiritual. Era essa a ideia de Jesus. Para Jesus, quando alguém estabelecia um jejum, era para se aproximar dele. Essa é a ideia. Jejum para Jesus era se aproximar de Deus. E aí, queridos, nós vamos observar que a história da Bíblia e a história da igreja era uma prática normal. Os apóstolos jejuavam. Quando foram mandar Paulo e Barnabé para uma missão, eles jejuaram antes. Então, era uma prática normal, não era uma prática rotineira, não era uma prática constante, mas era uma prática normal. Uma prática normal. Em Marcos capítulo 9, tem um versículo lá que é questionado por alguns, mas diz lá, essa casta de demônio não sai se não for através de oração e jejum. Então, era uma prática normal e aceitável, queridos. Mas, realmente, o que é o jejum? O que vem a ser o jejum? O jejum é a abstinência de alimentos com vista a propósitos espirituais. Essa é a noção bíblica do jejum, que precisa ser distinguida daquilo que é puramente físico. Então, para a Bíblia, jejum é quando você busca algo espiritual. Jejum é para isso. Eu quero mais de Deus. Eu quero estar mais perto de Deus. Então eu vou jejuar. Eu vou me abster de alimentos, vou me abster de alguma bebida, vou me abster. Eu vou separar aquele dia, aquele período para jejuar. E aí, queridos, nós, ao longo da história, ao longo das atitudes, a gente percebe alguns erros que acontecem no jejum. Algumas falhas que acontecem no jejum. Eu confesso que eu já cometi, e eu estou louvando a Deus por esse estudo minucioso em Mateus que eu tenho crescido muito. Primeira coisa, queridos. Primeiro erro do jejum, que a gente pode constatar. O jejum não pode ser feito de uma maneira mecânica. Primeiro erro, não fazer o jejum de uma maneira mecânica. Como assim, pastor? Fazer por fazer. Exemplo, gente, hoje, domingo é jejum. Você não está no seu coração, você não tem intenção, mas já que todo mundo vai fazer, eu vou fazer. Não, não faça. Não faça. Jejum não pode ser uma coisa mecânica. E não é só o jejum não, queridos. Qualquer coisa que você faz para Deus, você não pode fazer por fazer. Você não pode fazer isso, queridos. Você não pode fazer porque é um costume. Queridos, às vezes estamos fazendo coisas para Deus porque nós nos acostumamos. Uma vez eu estava conversando com um crente, há muitos anos atrás, e ele falou assim, olha, eu fiquei sem ir na igreja e senti falta. Porque não tinha nada de bom fazer na televisão. Ele sentiu falta porque não tinha nada de bom na televisão. Quer dizer, se tivesse uma coisa boa na televisão, ele não sentiria falta do culto. Não, queridos, nós não podemos fazer nada por costume, por mecanismo. Não estou fazendo porque eu já acostumei, não. Jesus fala, o jejum não pode ser uma coisa mecânica. Jesus não pode ser uma coisa que é por obrigação. Não, tem que ser uma coisa natural. É isso que Jesus trabalha. Jesus fala, o jejum não pode ser mecânico. Segunda forma, queridos, que acontece no jejum, e isso aí, queridos, eu até um dia estava conversando com a evangelista Vânia e com a irmã dela, e a gente bate muito nessa tecla. Segunda falha, jejum não é para você ter resultados imediatos. Tem muita gente que acha que jejum é como aquela maquininha de caça-níquel. Você coloca uma moeda, puxa a alavanca e sai outra moeda. Jejum não é para isso. Tem pessoas que acreditam, se eu jejuar hoje, Deus vai me dar aquilo. Jejum não é para isso. Aí talvez você está sentado, vai puxar alguns exemplos bíblicos. Queridos, nós temos que entender o seguinte. O jejum não traz resultado imediato. O jejum não é um fim nele mesmo. Não, eu vou jejuar até que Deus me dê isso. Sabe o que acontece? Você está colocando uma condição para Deus te abençoar. Você está condicionando a graça de Deus. E se é graça, o que é graça? É favor? Não mereço. Eu não mereço. Então nada que eu faça vai provocar Deus me dar. Deus vai me dar algo segundo a vontade dele. E querido, muitas vezes nós caímos nesse erro. Muitas vezes nós caímos nesse erro e esse erro não só se limita ao jejum não, queridos. Quantas outras coisas que nós fazemos e esperamos de Deus uma resposta imediata. Quer ver outro exemplo disso? Eu vou dizimar, porque se eu dizimar eu vou prosperar.
vou ganhar, vou enriquecer. Não, meu senhor, para. O dízimo tem que ser um motivo de gratidão seu. A bênção que vem do dízimo é porque eu vou te abençoar gratuitamente. Então, queridos, às vezes a gente começa a colocar algumas normas nessa atitude de Deus que vai contra a vontade de Deus. Então, primeiro, queridos, o jejum não pode ser feito de uma forma mecânica. Segundo, queridos, o jejum não pode ser feito para um resultado imediato. O valor do jejum é indireto, não é direto. Ah, mas pastor, Daniel jejuou e recebeu a bênção, queridos. Vamos lembrar de Daniel? Quem era Daniel? Um homem que vivia orando. Um homem que tinha intimidade com Deus. Um homem que tinha colocado no seu coração de não se contaminar. Um homem que já tinha levar uma vida santificada. É isso que nós temos que entender, queridos. As bênçãos que vêm, a resposta que vem, não é porque eu jejuei naquela determinada data. Não, porque eu já estabeleci com Deus uma vida de intimidade. Essa é a diferença. Aí, como que diz um título popular, mais lá pro lado de Minas, angu de um dia só, engorda. Você não lê a Bíblia, você não ora, você não tem uma vida de santidade, você não busca Deus e quer jejuar e quer receber a resposta da sua brincadeira comigo. Você não está me levando a sério. Então, queridos, o jejum não pode ser uma coisa mecânica. O jejum não pode ser para ter resultados imediatos. Terceiro erro, queridos, o jejum não pode chamar atenção para nós. É o que os fariseus faziam. Os fariseus queriam mostrar claramente que eles estavam jejuando. E, queridos, é um erro que nos acompanha. Queridos, quantas vezes que nós avaliamos alguém, quantas vezes nós classificamos alguém, porque ficamos sabendo que ele ora muito e jejua muito. Homem de Deus. Homem de Deus. Mulher de Deus. Fulano, você viu? Fulano fez 40 dias de jejum. E qual o problema? Que adianta eu jejuar se dos meus lábios saem palavras que amaldiçoam? Que adianta eu jejuar se a minha cabeça está poluída de pensamentos que não agradam a Deus? Que adianta eu acordar todo dia de madrugada para orar, para, como que diz, pagar um preço, se aqui dentro do meu coração Jesus não é o Senhor e Rei da minha vida? Querido, Jesus fala, cuidado com o jejum. Não deixe que no jejum você seja o centro das atenções. E que isso não é só no jejum, não, em todas as outras áreas. Tudo que eu faço, eu tenho que fazer para Deus, para eu não ser notado. Como tem um cântico bem antigo que fala, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não posso ser reconhecido. Eu não posso fazer coisa porque alguém fala, olha. Não posso. Queridos, eu vi muitas vezes homens de Deus em jejum, quando ele entrava numa casa, a pessoa oferecia comida, ele espiritualmente entregava e comia normalmente. Quebrou o propósito? Não, ele não quis aparecer. Quando eu já vi gente falando, não, irmão, estou na bênção. Estou na bênção, estou no propósito aí. Apareceu, já recebeu o que ele queria, o reconhecimento dos homens. De Deus, ele pode esquecer, não receber nada. Então, o terceiro erro, queridos, não deixar que o jejum chame a atenção para você. O quarto e último erro que eu quero chamar a atenção, que você não deve se preocupar com a opinião alheia. Mas, pastor, ninguém nunca ouviu falar que eu jejuo. Qual o problema? Pastor, as pessoas não acham que eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus. Pastor, ninguém nunca viu Deus me usar. E desde quando você tem que se preocupar com a opinião alheia? Porque a opinião que determina a sua vida é a opinião de Deus. Amém, igreja? Amém. O maior testemunho de todos. Satanás e Deus conversando. Observaste o servo Jó? Deus se dirige a Abraão e fala, Abraão, meu amigo. Deus se refere a Davi como Davi, o homem segundo o meu coração. Homens, pessoas que não estavam preocupados com a opinião alheia. Meu querido, Jesus está querendo dizer isso. A sua preocupação não tem que ser com a sua mãe, com o seu pai, com a sua esposa, com a sua esposa, com o seu vizinho, com o seu pastor, com a sua igreja. Você tem que preocupar o que eu acho de você. Amém, igreja? É isso que Jesus está chamando a atenção. Então, jejum, um dos erros, é quando eu me preocupo com o que as pessoas dizem. Mas, querido, agora nós vamos abandonar um pouquinho os erros e vamos falar da maneira certa que é jejuar. Qual é a maneira certa, queridos, de jejuar? O que tem que acontecer nesse jejum? O jejum só deveria ser praticado quando alguém se sentisse impelido ou fosse levado a isso por razões estritamente espirituais, movidos pelo Espírito Santo de Deus.
Quando lá no seu coração o Espírito Santo falar, meu filho, eu quero mais de você. Meu filho, eu quero que você se dedique mais. Meu filho, eu quero que você me coloque como prioridade. Jejue. Quando sai de dentro do seu coração. Não porque você ouviu falar, alguém falou, olha, eu jejuei a semana toda, meu querido. Não seja influenciado pela suposta espiritualidade e santidade alheia. Quem determina a sua santidade, a sua espiritualidade tem que ser Deus, seu Espírito Santo. Quantas vezes, querido, que às vezes nós somos impelidos, movidos a fazer propósitos que o Espírito Santo não confirmou no nosso coração. Quantas vezes? Quantas vezes que nós deixamos de fazer coisas espirituais, movidos por Deus, porque alguém pediu, não dá nem no nosso coração. Queridos, isso para Deus não tem valor. Outra maneira certa de fazer o jejum, queridos, é fazer de uma maneira espontânea, de uma maneira prazerosa. Não é você ficar contando a hora, até meio-dia, nossa, até isso. Não pode fazer isso não. Tem que ser uma maneira natural, queridos. Tem que ser uma maneira prazerosa. Mas eu estou abrindo mão de uma comida, meu querido. Você está abrindo mão de uma comida, de uma bebida, de uma atividade, em troca de entrar em intimidade com Deus. Se isso não for mais prazeroso que a comida e que a bebida que você tem, está errado. Amém, igreja? Amém. Se a presença de Deus não suprir a ausência de alimento, você tem que se preocupar, porque tem coisa errada em você. Primeira maneira certa de fazer jejum, motivado por causas espirituais, pelo Espírito Santo. Segunda maneira, ser de uma forma espontânea. Tem que ser de uma forma espontânea. Tem que ser de uma forma, queridos, que agrade a Deus. Queridos, outra coisa, queridos, que o jejum tem que ser. Queridos, o jejum não pode, na nossa cabeça, passar a ideia, porque eu faço, eu me tornei mais santo de quem não faz. Não pode. Não pode. E, infelizmente, tem pessoas que vivem isso. Tem pessoas, queridos, que no seu subconsciente, no seu inconsciente, ou até mesmo no seu consciente, pensam isso. Não porque eu jejuei, porque aí lá no coração dele, lá na mente dele, no coração dele, ele começa a achar que é mais que o outro. Para, não deixe, o jejum não pode dar ideias de santidade. Amém, igreja? Repita comigo, o jejum não me torna mais santo do que ninguém. É isso que você não tem em mente. E, queridos, eu quero abrir um parênteses aí, não é só jejum não, queridos. Outra coisa que nós temos que atentar, outra coisa que está norteando o parecer humano, que está totalmente errado. Tem muito cristão que faz da mesma forma. Assim como o jejum é roupa, queridos. Tem muita gente que acha que roupa, cabelo, maquiagem é que norteia quem é crente, quem não é crente, quem é santo, quem não é santo. Só porque um não usa determinada roupa, acha que é melhor que o outro. Está errado, queridos. Não é o seu, aleluia, não é o seu exterior que mostra como está o seu interior, o seu coração. Não é isso. Não é isso, queridos. E às vezes nós norteamos isso. A gente olha uma irmã, vamos ser sinceros. A gente olha uma irmã de coque e saião e fala, aquela irmã é fogo puro. Quem disse? Por causa da roupa? Por causa do cabelo? Porque está com uma Bíblia de quase 2 metros e carregando? Para, meu querido. Não faça isso não. A roupa e as práticas externas não provam quem é ninguém, meu querido. Amém, querido? É isso que nós temos que entender. É isso que temos que entender. Quando foram prender Jesus, um dos motivos que Judas beijou Jesus, o que foi? Porque Jesus se parecia com todo mundo. Jesus não aparentava quem realmente ele era. Jesus estava junto com o povo. Judas beijou Jesus para que não prendesse a pessoa errada. Meu querido, o que determina quem você é não é o que você faz externamente, mas o que está aqui dentro do seu coração. O que determina você é o que Jesus falou. A boca fala o que? O coração está cheio. É isso que Jesus está chamando a atenção para nós. Quarto ponto do jejum da maneira certa de ser feito, queridos. O jejum não pode envolver um esforço distorcido. O jejum não pode fazer que você promova ou faça coisas que você acha que está fazendo um grande sacrifício. E vamos pegar essa palavra sacrifício e determinar bem, queridos. É bíblico isso. Deus não aceita nenhuma forma de sacrifício.
O único sacrifício que ele aceitou e em definitivo foi o sacrifício de Jesus Cristo. Nada que você faça de forma sacrificial é louvável a Deus. Que isso, pastor? É bíblico. Se o que nós recebemos é de graça, se eu faço alguma coisa, a graça perde o valor dela. Se você está se arrastando, pastor, eu coloquei no meu coração fazer 3 dias de jejum. Glória a Deus. Mas você não pode chegar no segundo dia e estar, no fundo, não. Isso aí já ficou sacrifício de tudo. Para. Você está sacrificando uma coisa que não tem utilidade para Deus. Querido, é isso que nós temos que entender. O que Deus faz para nós é por graça, é por amor. E não tem nada que eu faça que vá sensibilizar a Deus, a não ser um coração contrito, humilde e uma vida santa. Amém, igreja? Por fim, queridos, concluindo. O que Jesus quer nos ensinar com essa abordagem do capítulo 6, que vimos até agora, o versículo 18, e sexta-feira que vem vai pegar fogo, porque nós vamos falar sobre a oração dominical, a oração que Jesus nos ensinou. Jesus quer dizer o seguinte: quer se relacionar comigo? Esqueça tudo e todos que disseram. Esqueça as pessoas. Esqueça as pessoas que moram com você. Esqueça as pessoas que trabalham com você. Jesus está falando o seguinte: fique totalmente, obrigado, irmã, fique totalmente centrado em mim. Concentrado em mim. É isso que Jesus está falando. A Jesus está falando, olha, aquela pessoa que está preocupada em glorificar a Deus, em honrar a Deus, ela fica preocupada do tempo que ela está gastando em oração? Não. Ela está preocupada quantos capítulos que ela leu na Bíblia? Não. Ela está preocupada com A ou com B? Não. Se há uma pessoa que vive em função da glória de Deus, que quer agradar a Deus, que quer satisfazer a vontade de Deus, ela está preocupada se ela tem casa boa, carro bom? Não. Porque ela vive em função de Deus. É isso que Jesus chama a nossa atenção. Jesus está falando o seguinte: meu querido, pare de se preocupar com as pessoas. Pare de se preocupar com as suas dificuldades. Pare com isso. Pense em mim. Aí vamos dar um salto no capítulo 6 ainda, um versículo conhecidíssimo nosso, mas às vezes pouco vivido, diz o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Jesus está falando o seguinte: me faça prioridade, aleluia, que eu vou suprir as suas prioridades. Me coloque no centro das suas atenções, que as suas preocupações eu vou resolver. E aqui, querido, Jesus está falando o seguinte: você quer se relacionar comigo? Pense só em mim. Aí eu tento evitar, mas eu vejo muito o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento conjugal. Quando você está entrando em momento particular e íntimo com a sua esposa, você vai fazer isso na sua varanda, na sua sacada? Vai fazer isso? Vai lá para a varanda da sua casa, vai lá. Vou beijar minha esposa. Não. Você vai fazer isso para que ninguém esteja. Ninguém sabe, ninguém tem que saber. Ninguém tem que saber o que está fazendo com a sua esposa, com o seu esposo. É isso que Jesus quer falar. Momento comigo é momento de intimidade. Eu não quero que ninguém fique sabendo. O que Jesus quer dizer é isso, olha. O relacionamento comigo é assim. É eu e você, mais ninguém. Você lembra quando você escolheu a sua esposa, o seu esposo? Você tinha amigos, tinha amigas, tinha família, tem família? O seu esposo, a sua esposa, foi unanimidade na sua família? Todo mundo aceitou a sua esposa? Ou todo mundo aceitou a sua esposa? Os seus amigos falaram que, nossa, você arrumou um gatão mesmo, hein? Olha, nossa, que bonito essa mulher. Mas você decidiu, você preocupou com a opinião de alguém? Você pediu a opinião de alguém? Você chegou à conclusão de quê? Qual a conclusão que você chegou? Se eu ouvir, eu não caso com ninguém. Se eu me preocupar com a opinião alheia, eu estou moído. Que um gosta de alto, outro gosta de baixo. Quem vai casar sou eu, quem vai viver sou eu, quem vai viver sou eu. Então não interessa a opinião de ninguém. Jesus está falando isso, ó, você quer se relacionar comigo? Não importa o que dizem que você é. Não importa o que eu sei que você é. Aí, para concluir, queridos, eu quero concluir com essa frase que eu achei bonita. Eu acrescentei uma expressão aqui, diz assim: que os homens não te ouçam, não te amem, e nem te louvem, e nem te aplaudam. Mas quem isso importa? É o Senhor quem te aprova.
Que os homens não te ouçam, não te amem, não te louvem e nem te aplaudam. Mas que isso importa? É o Senhor que te aprova. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus seja louvado. E estamos chegando ao final do nosso culto.